Bom dia, minha gente. 8 horas da manhã em ponto. Bem-vindos ao Mercado Aberto. Vamos aqui abrir a nossa banquinha hoje com a segunda aparição em menos de 24 horas de Donald Trump, que quer se arvorar como grande líder. Melhor, não é nem líder, acho que seria mais algo para a linha de imperador mundial, dessa vez falando sobre o Conselho de Paz. Lembra aquela iniciativa que ele lançou inicialmente para falar sobre a segunda parte, o segundo estágio do cessar-fogo entre Israel e Gaza, começar a construir e supervisionar o que seria o embrião de um governo, uma espécie de transição e governança para Gaza depois do cessar-fogo na região. Hoje, ele acabou de fazer essas imagens, acontecendo exatamente agora há pouco. Ele estava acompanhado aí por uma audiência dos primeiros integrantes do Conselho de Paz, que, aliás, deixam muitas dúvidas no ar e mais perplexidade do que qualquer coisa. Primeiro porque o Trump disse que para você integrar no longo prazo esse Conselho de Paz vai ter que aderir integralizando $1 bilhão, o que dá mais de 5 bilhões, pela cotação do dólar atual, 5 bilhões e 300 milhões de reais por país. Lula foi um dos convidados, ainda não respondeu. O Planalto está considerando esse convite também como responder respeitosamente. Afinal de contas, o último líder que declinou, Emmanuel Macron, foi ameaçado com uma tarifa de 200% sobre os vinhos franceses e a champanhe. Mas hoje, Trump falou aí, não deu detalhe nenhum do que seria esse Conselho de Paz. O único detalhe, e talvez o principal deles, é que Trump será a única pessoa com poder de veto e será o líder vitalício desse Conselho de Paz. Fico imaginando. Então, ele deixa a presidência dos Estados Unidos, mas continua liderando vitaliciamente essa empreitada, essa iniciativa que, obviamente, traça um paralelo entre em conflito, em confronto com o próprio Conselho de Segurança da ONU e toda a estrutura da Organização das Nações Unidas, justamente o multilateralismo que vem sendo colocado em xeque por Trump. Fica muito claro por essa explanação que ele deu agora que ele pretende substituir uma ordem mundial que vigorava até agora com participação de todas as nações e 5 países com poder de veto no Conselho de Segurança Mundial por uma outra ordem mundial, muito mais a imagem e semelhança dele. Se a gente tiver uma imagem mais aberta, agora voltando aqui para essa câmera do telão, se tivermos uma imagem mais aberta da audiência que participou ao lado de Trump, estavam posicionados em cadeiras no palco uma série de líderes. Olha ali, sabe que líderes são esses? Do Marrocos, Bahrein, Azerbaijão, Argentina, Armênia, Bulgária, Hungria, Indonésia, Ucrânia, Kosovo, Paraguai, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Uzbequistão, Mongólia, Egito, Arábia Saudita. A gente tem 2 países da Europa aqui presentes, né? Hungria e Turquia. O restante, temos África, temos Oriente Médio, temos países menores, mas América Latina temos o quê? Paraguai e Argentina, muito pouca representatividade. Veja só a imagem do Conselho de Paz, de novo, sem nenhum avanço, sem nenhum detalhe sobre onde ficará sediado ou como será o trabalho desse conselho. Quero recuar um pouquinho, voltar alguns passos atrás para explicar o que aconteceu ontem. Os mercados suspiraram aliviados em 2 momentos. Primeiro, no discurso de Trump, quando ele disse que não usaria mais a força contra a Groenlândia, para anexar a Groenlândia, então contra os aliados europeus que assistiam com perplexidade no momento em que Trump jogava uma bomba, implodia a organização do Tratado do Atlântico Norte, que garantiu a segurança, a paz, a estabilidade da ordem mundial construída no pós-Segunda Guerra. E um segundo momento, que foi muito comemorado ontem pelos mercados, foi quando Trump postou um tweet, uma mensagem, fez um post na sua rede social, a Truth Social, dizendo que tinha tido uma reunião muito exitosa com o Mark Rutte, que é um aliado dele, também vem a ser o secretário-geral da OTAN, a figura mais poderosa da OTAN, chegando a um acordo, ou arcabouço, framework, o que eles chamam de framework, a moldura de um acordo, sem dar nenhum detalhe novamente, sobre o que seria do novo status da Groenlândia e, voltando atrás, recuando na ameaça de impor tarifas sobre a União Europeia. Sabe aquele acrônimo TACO, Trump Always Chickens Out, Trump sempre amarelo? Pois é, ele o fez de novo. Olha aí o tweet. Após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico. Então, sinaliza que isso é maior do que só o acordo da Groenlândia, tem a ver com toda a região do Ártico, que é tido pelos Estados Unidos como um fator de segurança nacional.
com a intenção de manter afastadas Rússia e China. Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos e para os países da OTAN. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. É isso, meus amigos. Antes disso, vamos passar a sonora do Trump também, em que ele, no primeiro discurso que ele faz ontem em Davos, logo que chega por volta das 10h30 da manhã, ele aterrissa na Suíça, pega um helicóptero, vai até os Alpes, a Davos, e discursa no Fórum Econômico Mundial. Where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it, as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Olha, eu recomendo, se você quiser sempre uma análise muito afiada, muito apurada e sagaz, irônica, do discurso do Donald Trump, dá uma olhada nessa coluna do Reinaldo Azevedo, que ele publicou ontem. Para os assinantes do UOL Plus, eles têm acesso com exclusividade, assim como a várias outras reportagens, análises e apurações no nosso site, um time estrelado de colunistas, eu me incluo nessa, puxando aqui a sardinha para o meu lado também. Assine o UOL Plus e você ainda ganha 3 ingressos grátis por mês para o cinema. Olha, pacotão. Isso é que é combo bom. Mas voltando para cá, depois desse discurso do Trump, né, depois desse breve parênteses que eu fiz, depois desse discurso do Trump, os mercados foram à loucura. O Ibovespa, o índice Ibovespa, que já estava subindo demais, alcançou ontem uma máxima recorde, é o segundo dia consecutivo, mas não foi qualquer máxima. Ele saiu dos 166 mil pontos e chegou aos quase 172 mil pontos. Então, só ontem o Ibovespa subiu mais de 5 mil pontos, uma variação positiva de 3,33%. No ano, já acumula alta de quase 7% e com uma liquidez, né, com uma movimentação financeira ontem no índice Ibovespa de mais de 40 bilhões de reais. Isso significa que tem muito fluxo estrangeiro. A gente está vendo capital estrangeiro e parar em países emergentes, isso tem a ver com um reposicionamento, uma rotação mesmo, que se chama no mercado de uma rotação de portfólio. Então, dinheiro saindo, principalmente dos Estados Unidos e de outros países e vindo aqui para os emergentes, onde eles enxergam mais oportunidades e, ironicamente, menos solavancos e, às vezes, até menos incerteza. Isso tudo é fruto da política do Trump, que leva ao enfraquecimento do dólar. É a nossa próxima tela, do dólar mundialmente. E aí, de novo, o real se beneficia desse movimento. Ontem caiu 1,3% o dólar aqui no Brasil, chegou a R$ 5,32 no ano, já acumula uma queda de 3%. Ano passado também caiu consideravelmente. Eu vou chamar um intervalo muito rápido para quem nos acompanha para a TV, mas continue conosco, porque já já a gente tem entrevista com o professor para avaliar esse discurso do Trump. E, claro, ainda tem vários movimentos por vir, porque nada está muito claro, né? Principalmente nesse acordo acerca da Groenlândia, ainda há muitos obstáculos a superar. É rápido. E você que segue conosco no YouTube, quem suspirou aliviado também foi o mercado americano. Olha só as bolsas, como elas reagiram positivamente depois que o Trump, de novo, recuou, amarelou, sobre as tarifas que seriam impostas à União Europeia. SP 500 subiu 1,16, Dow Jones 1,21 e Nasdaq 1,18. Essa aqui é a fronteira do Trump. O mercado não é qualquer coisa. Quando ele olha para os principalmente para os rendimentos dos treasuries, que tinham subido muito anteontem, os juros que o Tesouro Americano pagam e são usados como referência, tanto para hipotecas como para financiamento de carro, qualquer tipo de financiamento que o consumidor faça nos Estados Unidos, o Trump se desespera. Se ele tem poucos freios institucionais, Congresso, Suprema Corte, política, imprensa, ele encontra talvez o seu maior obstáculo, o seu maior desafio, quando ele vê que os mercados estão naufragando, estão andando mal, ele imediatamente para. E anteontem, as bolsas americanas, na terça-feira, antes do discurso dele em Davos, haviam caído bastante, maior queda desde outubro. Vamos dar uma olhada nos mercados hoje também, como a Ásia reage,
está em território positivo, Tóquio se recupera bem, tinha caído nos últimos dias, também está aqui. A gente precisa reservar um episódio especial do Mercado Aberto para mostrar o que está acontecendo em Tóquio com a primeira-ministra Sanai Takaichi, que tomou posse há alguns meses, agora já convocou eleições parlamentares, quer reduzir ou zerar os impostos sobre alimentos. A dívida do Japão está crescendo substancialmente, a taxa que paga de juros, então o Japão está num lugar complicado. Hong Kong sobe 0,17, Xangai 0,14 e aí vamos passar pela Europa, saber se hoje também, olha, está todo mundo comemorando depois de dias de queda, Paris sobe 1,42, Londres, Frankfurt e Madrid também todos no território positivo. Quero chamar a atenção muito rapidamente, antes da gente começar a nossa entrevista, para dois pontos, duas coisas que aconteceram aqui no Brasil, chamando a capa aqui, a capa não, uma das matérias, uma das reportagens na Folha de São Paulo, o acordo União Europeia-Mercosul subiu no telhado. Por quê? Porque ontem, por uma estreita maioria, 10 votos de diferença, o Parlamento Europeu cedeu ao lobby, à pressão dos agricultores e votou para judicializar o acordo União Europeia-Mercosul. Vai mandar todo esse texto, esse calhamaço de milhares e milhares de páginas para a Corte de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia. O que isso quer dizer? Que, no mínimo, vai atrasar muito a implementação desse acordo. Essa votação final, que estava sendo esperada no Parlamento Europeu para acontecer entre abril e maio e também nos respectivos parlamentos dos países do Mercosul, né, de todos os envolvidos, agora pode só acontecer daqui a 1 ano e meio, 2 anos, porque ainda vai ter que passar pelo crivo desse Tribunal de Justiça Europeia. Pode acontecer algum tipo de reviravolta política novamente? Pode, mas torna tudo muito mais difícil. Pessoal da TV, de volta conosco, estamos falando aqui sobre o Parlamento Europeu, que aprovou a revisão jurídica e congelou o acordo União Europeia-Mercosul. Num primeiro momento, o Planalto reagiu, né, falando com fontes da diplomacia do Itamaraty, olha, a gente tem que se concentrar no nosso quadrado, que é a aprovação rápida aqui no Parlamento Brasileiro, até para servir como, né, um encorajamento. A gente precisa, não tem como saber o que vai acontecer na Europa. A gente sabia que judicialização era um dos cenários que poderiam acontecer, mas certamente aconteceu uma frustração e uma decepção muito grande. O presidente Lula pode entrar de novo nessa equação de articulação política. Ele foi muito feliz no primeiro momento, quando demoveu a primeira-ministra italiana de ficar ao lado do francês Emmanuel Macron e barrar o acordo Mercosul, União Europeia, por isso pode ser aprovado no Conselho Europeu, mas acho que vai ter que usar toda a sua sabedoria política para atuar em um território, em um ambiente que não é exatamente o dele, que é o europeu.